Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a paciência de vocês de um sábado à noite, poder interagir aqui, a gente trocar conhecimentos, principalmente para vocês que são acadêmicos e daqui a pouco poderão estar exercendo a função de tripulante em algum serviço de resgate ou de transporte aeromédico. E eu entendo muito bem que num sábado à noite teriam outras coisas mais atrativas para se fazer. Mas, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao André e toda a diretoria da Luma, a todos os coordenadores, as pessoas que estão diretamente envolvidas com a organização deste evento. A gente sabe o trabalho que dá poder organizar um evento dessa monta e com tanta gente importante, né, André, com vários profissionais aí escolhidos a dedo, eu me sinto honrado em poder participar com vocês desse encontro. Bom, como já disse, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, atuo na área de aviação desde 1988 e estou há 42 anos na área de urgência e emergência, seja atendendo acidentes, desastres, no Brasil, fora do Brasil. E o que eu vou tentar passar para os senhores aqui agora é um pouquinho dessa experiência, principalmente voltado para a operação de resgate e transporte aeromédico, onde os riscos são extremamente elevados. Então, a minha função, o meu objetivo aqui hoje com vocês é, de uma maneira muito objetiva, mostrar esses riscos e chamar a atenção dos senhores para evitar que, futuramente, algum dos senhores possa se tornar vítima num cenário como esse, né? Nosso papel enquanto salvadores, socorristas, como queiram chamar, é de chegar até o local, conseguir estabilizar, salvar essa vítima e levá-la com vida ao centro hospitalar mais próximo de referência. E não nos tornarmos mais uma vítima no cenário para que isso se complique um pouco mais. Bom, então vamos lá. Meu nome é Cláudio Vinícius Serra Teixeira, sou coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e, como eu já disse, há 42 anos atuando na área de urgência e emergências de um modo geral. Aí é uma síntese do meu currículo, de forma muito rápida. Eu sou doutor em gestão de desastres pela Universidade do Texas, mestrado em administração, bacharel em ciências militares, bacharel em direito, uma série de especializações e vários cursos feitos em alguns países de referência a nível mundial. Então, de uma forma muito rápida, o objetivo meu aqui não é mostrar esse currículo, e sim passar a informação para os senhores. Ok, aí está eu, Tenente Teixeira, em 1988, iniciando essa parte de especialização em operações aéreas em função multimissão. Então, da mesma forma que eu fazia voos de resgate, a gente também fazia voos policiais, voos de defesa civil, e com isso, ao longo desses 42 anos, a gente foi adquirindo uma bagagem suficiente para poder evitar que vocês passem pelos mesmos problemas que nós passamos ao longo desses anos aí, tá? Para a nossa aula especificamente, eu vou fazer algumas considerações iniciais que são importantes para definir e delinear muito bem como nós vamos conduzir a nossa apresentação. Então, o foco principal dessa apresentação, como está postulado aí no slide para vocês, é a segurança de voo nas operações de resgate e transporte aeromédico. Há uma diferençazinha técnica entre resgate e transporte propriamente dito, que nós vamos mostrar logo a seguir. Como o maior risco de acidentes está relacionado com as operações que demandam o uso de helicópteros, também chamados de aeronaves de asas rotativas, nós vamos dar o maior enfoque para esse tipo de aeronave. Até porque, por algumas circunstâncias, vocês estarão fazendo a operação com essa aeronave, com ela com os rotores girando, com os motores ligados, propriamente dito, né? Diferentemente
de uma abordagem que você está com a aeronave com os motores parados. Então, em razão de boa parte das operações com o helicóptero, você estará conduzindo a vítima para essa aeronave, com ela em funcionamento, o nosso maior enfoque vai ser dado a esse tipo de aeronave e em situações de emprego multidisciplinar, por assim dizer, tá bom? Em cenários em que você está fora do aeroporto, fora de um heliponto, onde a cena não tem muito controle. Então, o foco vai ser mais para esse tipo de abordagem. Bom, então, como eu disse, há uma diferença técnica entre voo de resgate e voo aeromédico. Vamos definir isso aqui de uma maneira muito simples. O voo de resgate é a operação realizada com tripulação e aeronave multimissão, em operações de salvamento de vítimas, cenários de difícil acesso ou áreas de pouso não homologadas. Vamos explicar isso aí. O que é uma aeronave multimissão? É uma aeronave que se presta a diversas atividades, não só o transporte de vítimas e não só salvamento, ela faz N funções. Diferentemente de uma aeronave homologada só para aeromédico, a chamada ambulância aérea. Ela só pode ser utilizada como ambulância aérea. Então já começa essa definição de uma aeronave versátil, que faz várias missões, e uma aeronave que só pode realizar um tipo de missão. Já é a primeira distinção. A segunda distinção é a tripulação que compõe essa aeronave. No voo de resgate, nós temos piloto, copiloto, nós temos piloto, copiloto, nós temos tripulante, nós podemos ter médico, nós podemos ter enfermeiros, né? Ou seja, é uma tripulação que não é de uma única vertente profissional. Ela tem vários profissionais ali nesse ramo. Já a tripulação do voo aeromédico é uma tripulação também já definida. Ela já é uma tripulação estabilizada, ela não tem grande variedade de pessoas, né, entrando ou saindo dessa tripulação. Então, são basicamente essas diferenças. E a outra diferença primordial para a segurança do voo é o cenário onde você vai operar, né? No caso da operação de resgate, nós vamos ver alguns vídeos daqui a pouquinho, você vai ver que o cenário é diverso. Você pode estar fazendo um resgate numa cachoeira, pode estar fazendo um resgate num abismo, um resgate no topo de um prédio. Já o voo aeromédico, não. O resgate sempre vai acontecer, né? Você está recepcionando essa vítima, você vai estar num ambiente extremamente controlado. É um heliponto ou é um aeroporto. Então, são os chamados locais homologados de pouso e decolagem, né? Há, então, essas diferenciações que interferem muito na segurança da tripulação e do próprio voo. Então, feita essa distinção, continuando aqui nas nossas considerações, nós vamos ver que operações de resgate e transporte aeromédico, a tripulação é parte integrante e essencial para a segurança de voo. Cada tripulante é responsável pelo seu quadrante de observação, bem como deve suprir a responsabilidade de outro tripulante, caso não esteja presente e se afaste da sua zona de observação. O que eu quero dizer com esse texto? Bem simples. Você tem ali na aeronave piloto, copiloto, lá atrás você tem fiel, né, que é um militar que faz uma série de atividades dentro da aeronave, e você tem um médico e um enfermeiro, tá? Basicamente, uma equipe multimissão. Bom, piloto e copiloto vão estar cuidando da proa da aeronave, cuidando dos instrumentos, verificando os parâmetros de voo, né? E observando a proa da aeronave. Os tripulantes que estão na parte de trás da aeronave são responsáveis por verificar durante todo o voo a segurança do seu quadrante. Então, se você é um tripulante que está na lateral esquerda da traseira da aeronave, você é obrigado a observar tudo o que acontece naquele quadrante de observação visual seu. Da mesma forma, quem está do lado direito, né?
principalmente o tripulante que está do lado do rotor de cauda da aeronave. Nos pousos e decolagens, dependendo do local onde você vai fazer essa operação, o rotor pode estar muito exposto a sofrer um impacto com a árvore, com o chão, com uma pedra. Então, você tem que ter essa responsabilidade de observar e participar da segurança do voo, alertando o piloto para qualquer anormalidade que possa acontecer. E nós vamos ver daqui a pouco nos vídeos, quando essa observação falha, o acidente acontece. Lamentavelmente, o acidente acontece, né? Bom, nos aviões aeromédicos, a maior atenção deve ser exercida pelos momentos de embarque e desembarque, quando os motores estiverem acionados, o que é extremamente raro de acontecer, né? Posso dizer para os senhores que em 98% dos embarques aeromédicos em aviões, os motores estão sempre desligados, o que já é um fator de segurança extremamente facilitador para a tripulação e, obviamente, para a operação como um todo. Em operações de resgate ou transporte aeromédico, a maior autoridade de comando na tripulação é o piloto, comandante da aeronave. Você pode ser médico, você pode ser presidente da República, você pode ser o que você quiser ser. Desde que você não seja o comandante dessa aeronave, a decisão e as ordens emanam do piloto da aeronave. Tá? Então, se o comandante falar, não vou pousar, não vai pousar. Se ele falar assim, não dá para ir porque a visibilidade não permite o voo, acabou, você vai voltar para o aeroporto, vai guardar o helicóptero e acabou, não tem conversa. Então, por que a gente coloca essa observação? Porque, literalmente, inclusive pela norma, pelas normas de voo, né, da FAA, ou seja, qualquer agência de aviação a nível mundial, é bem nítido que a função de comando da aeronave, quem decide as coisas dentro da aeronave, é o piloto, tá bom? Aeronaves não fazem milagres, é importante que os senhores saibam isso. Qualquer aeronave para voar, ela voa dentro de padrões e regras de segurança. Quando a gente quebra esses parâmetros técnicos, nós estamos sujeitos a um acidente e, obviamente, com uma possibilidade extremamente grave de levar toda a tripulação a óbito, né? Principalmente quando você está ultrapassando limites meteorológicos, visibilidade, vento, chuva, né? Tem uma série de parâmetros aí vinculados à meteorologia que limitam muito a nossa capacidade de voo, tá bom? Então, o primeiro aspecto importante para vocês, principalmente aqueles que vão iniciar na carreira, tem aquele entusiasmo de querer cumprir alguma missão, é de achar que dá para fazer a qualquer hora e a qualquer tempo. Não dá. Nós temos limitações e temos que segui-las para que toda a tripulação saia viva dessa operação, tá bom? As atividades aeronáuticas exigem elevado profissionalismo, capacitação constante e observância de regras de segurança. Ora, uma coisa é você estar atuando numa sala de pronto-socorro, numa sala de emergência. Você está com o pezinho no chão, deu vontade de ir no banheiro, você vai no banheiro, você precisou de um equipamento, né, algum tipo de acessório para conduzir a assistência dessa vítima, você vai lá nos suprimentos e busca. É bem diferente de você estar dentro de uma aeronave. Dentro da aeronave, você não tem essa capacidade de locomoção, você não tem essa liberdade de deslocar, e você tem que atuar dentro de um espaço muito limitado, né? Então, você está transportando uma vítima, essa vítima entra em PCR. Bom, você vai ter que fazer as manobras de reanimação dentro de um helicóptero, com um espaço extremamente restrito. Diferentemente de você estar no ambiente de uma ambulância, né? Uma ambulância tem um habitáculo maior que do helicóptero, e com condições muito mais fáceis. Se você precisar, você manda parar a viatura, e no helicóptero ou no avião não dá para você virar e falar assim, para aí que eu vou ajeitar. Não tem jeito de fazer isso, tá
bom? Ok. Operações de resgate e transporte aeromédico, a tripulação deve possuir conhecimento multidisciplinar, com habilidades de sobrevivência aquática, terrestre, altura, né, uma série de outros conhecimentos que, ao longo da carreira, vocês vão adquirindo. Por que é importante você ter o conhecimento, além do conhecimento básico da sua profissão, seja médico ou enfermeiro, né? Além do conhecimento da medicina propriamente dito, você tem que ter conhecimentos, como colocado aqui, habilidades de... Se a aeronave, durante o seu deslocamento, você está numa tripulação, essa aeronave apresenta uma pane e você é obrigado a fazer um pouso de emergência numa floresta. Bom, primeiro, se você sobreviver, já é um grande passo. E sobrevivendo, você terá que literalmente sobreviver naquelas condições onde a aeronave caiu, até que uma equipe de resgate vá fazer a extração de vocês. Então, é por isso que é importante ter conhecimentos de sobrevivência, tanto no meio aquático quanto no terrestre. Uma outra situação, eu preciso resgatar uma aeronave que caiu numa floresta. Eu chego lá, consigo localizar essa aeronave, mas eu não tenho local para pousar a aeronave, para desembarcar a tripulação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, fazer com que essa tripulação acesse o local do acidente. Mas eu não consigo pousar, está no meio das árvores. Eu vou ter que descer a tripulação de rapel, né? Vou ter que lançar cordas da aeronave, ou pelo guincho da aeronave, e deixar essa tripulação em solo. Então, é fundamental que vocês que pretendam ser tripulantes de resgate ou transporte aeromédico já se preparem para adquirir essas habilidades, né? Vão ter que saber fazer nó com corda, vão ter que saber fazer um abrigo no meio do mato, ou seja, vão ter que ter conhecimentos além do conhecimento que vocês estão absorvendo aí na universidade, para poder fazer parte de uma tripulação especializada, tá bom? Além disso, é fundamental, gente, que haja uma integração muito forte entre os tripulantes e um alto índice de disciplina entre os tripulantes, tá? Cada um tem que saber a sua função, a hora de fazer. Não é espaço para ficar disputando, eu sou médico, então não tenho que fazer isso. Não é assim que funciona no resgate e transporte aeromédico, ok? Bom, os acidentes aeronáuticos não costumam dar segunda chance. Basta olhar as estatísticas aí, né? As estatísticas mostram que, acontecendo um acidente aeronáutico, você já vai para essa cena do acidente com a perspectiva de que 70% daqueles que lá estavam já são óbito. Então, os acidentes aeronáuticos, naturalmente, pelas características e circunstâncias, têm um alto índice de fatalidade, tá bom? Ok, vamos ver então um voo de resgate. E depois nós vamos mostrar a situação do transporte aeromédico propriamente dito. Nós vamos ver nesse vídeo aqui uma série de fatores intervenientes na segurança do voo. Primeiro, a condição. A aeronave não consegue pousar. Ela vai ter que fazer uma operação, né? O piloto vai ter que fixar os esquis dessa aeronave nas pedras para tirar o efeito de vento que fica balançando a aeronave o tempo todo. Da mesma forma, a tripulação tem que ser muito ágil. Esse tempo de fixação da aeronave numa condição como essa, se ele for muito longo, fatalmente ele vai gerar um acidente, tá? Então, a equipe tem que estar muito bem treinada, muito bem concatenada nas suas funções, para tornar esse tempo de exposição ao risco o menor possível para o sucesso da missão. Então, vamos assistir. Observem que a aeronave tem uma dificuldade para estabilizar, né? A vítima já está ali com um bombeiro, resgatista. Olha só, na hora de colocar a vítima, o piloto tem que corrigir a posição por causa do vento que está desestabilizando a aeronave. Ele tem que afastar um pouco
achar uma outra posição para poder tornar mais seguro esse toque nas pedras. Ao mesmo tempo, o resgatista que está com a vítima tem que ficar muito atento, porque aqui tem um rotor rodando numa frequência, numa rotação, que ele fica praticamente invisível. E ele está num nível desfavorável, ou seja, ele já está num ponto alto e o rotor está passando aqui. Então, olha lá, por que o treinamento é fundamental? Ele já conseguiu descer para um nível mais baixo para ficar seguro e os dois vão colocar a vítima na aeronave. Observem que quando o tripulante sai da aeronave, ela sobe. É uma relação de peso e estabilidade. Então, um tripulante sobe para recepcionar a vítima e o outro tripulante vai embarcar logo na sequência. Tá? Esse acidente foi numa cachoeira na região metropolitana de Belo Horizonte, uma cachoeira com mais de 120 metros de altura. Vocês vão ver aí no visual do vídeo onde que é o cenário propriamente dito desse atendimento, né? Observe aí a situação desse voo. Tá? Bom, então esse aí é um voo de resgate, né? É um voo que você não escolhe o local de pouso e, dadas as circunstâncias do difícil acesso, o emprego do helicóptero é o mais adequado. Vamos ver uma outra operação de resgate com helicóptero. Aqui, novamente, é um EC-145, um helicóptero chamado padrão, né, um helicóptero ambulância padrão no mundo inteiro. E aqui está sendo feito um resgate pela Gendarmerie francesa de um alpinista que sofreu um trauma durante uma escalada nos Alpes e chegou a equipe, então, de resgate da Gendarmerie para poder fazer a extração dessa vítima. Observe que o helicóptero também não tem posição para tocar, né? É uma montanha de gelo, literalmente. O próprio funcionamento do helicóptero pode provocar uma avalanche nesse local, então tem que ser um movimento muito calculado, muito rápido. A aeronave só deixa a equipe de resgate e se afasta rapidamente, porque essa vibração das pás pode gerar uma avalanche. Tá? Observe que o helicóptero nem encosta direito, ele só colocou uma parte do esqui para firmar a aeronave e se afasta. Logo na sequência, a vítima preparada, a aeronave retorna para fazer a extração da vítima. Né? Então, vamos ver aqui como é que a aeronave vai se posicionar para a retirada dessa vítima. Então, a vítima já está pronta para ser feita a extração, a aeronave retorna. Importante vocês observarem aqui que a aeronave está sendo posicionada num plano inclinado, a um ângulo aqui de quase 45 graus, né? E o rotor principal, olha onde ele passa. Olha aqui o rotor, ó. O rotor está praticamente a um palmo da neve. Logicamente, a neve ela tem um nível de agressividade menor do que uma pedra, mas qualquer objeto que toque no rotor pode provocar um dano e a aeronave se esfacelar. Né? Então, olha aqui a habilidade do piloto. Ele firma a aeronave no gelo e extrai a vítima com a equipe de resgate. Tá bom? Olha aí. Um outro detalhe, né? Voar do lado de fora é uma coisa muito típica e comum para as pessoas que são tripulantes, tá? Então, podem ir se acostumando, se vocês se tornarem tripulantes aeromédicos, fatalmente vai chegar um dia que vocês vão ter que voar do lado de fora da aeronave. Aqui, um outro resgate, um voo de resgate, né? Numa situação também extremamente desconfortável para o piloto. Um resgate de uma pessoa que passou por um processo de afogamento
Observem que ali, além do vento na cauda da aeronave, ainda tem as ondas levando essa umidade para a aeronave, o que torna um pouco mais complicada a estabilidade dela. E ali a equipe, mais uma vez, bem organizada, cada um sabendo o que está fazendo, facilitando e agilizando o embarque da vítima. Né? O cuidado que a gente tem que ter é com isso aqui, ó, são os famosos sapos, né? As pessoas que entram na cena sem necessidade nenhuma. Então, essas pessoas que são os famosos curiosos geram novos riscos para a operação de um modo geral. Tá? Então, ali agora vai embarcar o tripulante, que está retornando o equipamento para dentro da aeronave, ele vai embarcar e fazer o transporte dessa vítima para o hospital de referência. Né? Então, são nessas condições aí, tanto de cenário quanto atmosféricas, que os voos de resgate acontecem de um modo geral. Vamos para mais um aqui, rapidamente. Olha um outro cenário. O helicóptero nem toca direito no prédio. Isso foi no Rio de Janeiro, desabamento com mortes e feridos, e um dos feridos está sendo tirado pela parte superior de um outro prédio, de uma outra edificação, que seria, nessa situação, a maneira mais rápida de extrair essa vítima do local. Então, observem que o helicóptero vai encostar só a ponta do esqui na laje, o suficiente para recepcionar a vítima na maca. Né? Aqui nós temos uma série de cenários perigosos, né, comprometedores. Primeiro, a exposição dos bombeiros nessa beirada da laje, não tem nada aqui segurando. Né? Segundo, essas caixas d'água, se uma dessas tampas desloca e pega no rotor principal, com certeza nós teremos um acidente afetando todas essas pessoas que estão aí no cenário. Tá bom? Então, há uma infinidade de fatores que devem ser observados para uma operação desse tipo, ok? Então, vamos para frente. Aqui é um transporte aeromédico propriamente dito. Você está num L ponto, tá vendo? Aqui é uma área marcada, né? Um L ponto de um hospital, tem uma cruz vermelha aqui, para indicar que é L ponto hospitalar. Aí a aeronave está com os rotores parados, a vítima está estabilizada em maca, a tripulação está do lado de fora, ou seja, totalmente sob o controle e com vários riscos ausentes nesse cenário. Muito mais tranquilo trabalhar dessa forma, ok? Então, esse aqui é um típico transporte aeromédico. Mais um transporte aeromédico. A aeronave com os rotores parados, numa área, né, de um spot de um L ponto, e a vítima sendo levada para essa aeronave com calma, com tranquilidade, sem os motores, sem o risco da cauda. Está tudo muito tranquilo do ponto de vista de segurança dessa operação. Aqui, na verdade, você tem um risco biológico, porque pelo próprio traje utilizado pelos socorristas, né, pela equipe propriamente dito, é uma vítima que possivelmente é um caso da época da Covid. Novamente, um embarque de um transporte aeromédico num avião, onde os motores estão cortados, tem todo um cenário seguro aqui para a operação de transporte dessa vítima, tá bom? Então, é só para mostrar para vocês a diferença de você estar num local homologado, um local seguro, e você estar num cenário aberto, sujeito a uma série de intempéries. Bom, fundamental para nós que somos tripulantes de uma aeronave, conhecermos o equipamento que a gente está voando e as limitações desse equipamento. Porque se alguma coisa for dar errado, com certeza vai gerar um acidente, como nessa foto que vocês estão vendo aí, tá? Uma aeronave que estava fazendo um voo de socorrimento e, por uma questão técnica, ela se acidentou, ferindo gravemente a tripulação que estava nela.
Da mesma forma, outro acidente com uma aeronave que estava fazendo resgate. Mais uma vez, a tripulação também sofrendo algumas lesões. Aqui, outra aeronave que também apresentou problemas, precisou fazer um pouso de emergência e acabou provocando ferimentos também nos tripulantes. Bom, a gente está mostrando para os senhores que nem tudo dá certo, né? Existe uma chance das coisas não acontecerem como a gente planeja e como a gente quer. Mas muito das coisas que não dão certo é por negligência, imperícia e imprudência das pessoas envolvidas nessa operação. E para mostrar para vocês o quanto o homem pode ser negligente e imprudente com as regras de segurança, nós vamos mostrar esse videozinho aqui bem rapidamente. Observe aí que é uma embarcação, uma lancha, que apresentou falha mecânica no meio do curso d'água. E aí o inteligente resolveu socorrer essa lancha, né? Ele vai rebocar a lancha com helicóptero. Olha lá. É por isso que dá errado. Porque você ultrapassa os limites de segurança e os limites técnicos da aeronave. Como eu disse, a aeronave não faz milagre. Ela opera dentro de padrões técnicos, padrões específicos para cada categoria de aeronave. Bom, os helicópteros podem ser utilizados para uso militar, para operações policiais, de defesa civil, de defesa do meio ambiente e emprego da aviação civil de um modo geral, né? Então, esses voos de socorro, esses voos de ambulância propriamente dito, voos de resgate estão na categoria de defesa civil, tá? E o transporte aeromédico está na categoria de aviação civil. Aqui é uma forma de você utilizar o helicóptero, deixar tripulantes num local de difícil acesso. Então, aqui uma imagem de desembarque em local de difícil acesso. Você deixa o tripulante e se afasta do local para depois complementar a operação. Aqui, o helicóptero sendo utilizado em emprego militar. Nós vamos ver aqui, são imagens de um helicóptero chamado Apache, é um helicóptero de combate, e ele está numa operação de ataque a alvos no solo, sendo que esse helicóptero está a praticamente 1.500 metros distante do alvo, né, desses alvos que estão sendo atacados. Tá? Então, é uma aeronave de alta capacidade e é utilizada nessas funções aí, lamentavelmente, né, funções de guerra. Aqui um outro voo de resgate, bem similar àquele primeiro. Então, a diferença é que agora, aqui o helicóptero é um esquilo, não é o EC-145, uma outra vítima de queda de cachoeira, tá? É muito comum em Minas Gerais nós termos esses acidentes, tá bom? A diferença aqui que vocês vão ver é que o esquilo ele tem menos potência que o EC-145, o que vai exigir muito mais habilidade do piloto, né? Então, ele sofre mais os efeitos ali do vento, que o vento bate nas pedras, volta na aeronave, causando turbulência. Ele tem o rotor de cauda exposto, o que é muito mais fácil para provocar um acidente com a queda da aeronave. Ou seja, as limitações técnicas são maiores do que do EC-145, aquele primeiro vídeo que vocês viram aí. Tá bom? Então, observem lá o que o vento está fazendo com a aeronave. Ó, a cauda sobe, desce, né? E o piloto está tentando achar ali o vento de proa, é o vento que vem pela frente que dá sustentação à aeronave. Observem que não é um cenário tranquilo, né? Bem diferente de você estar em cima de um heliponto ou num aeroporto recebendo a vítima, ok? Então, toda a equipe de solo, né, de resgate já está aqui, já está com a vítima, conseguiram achar uma posição ali mais ou menos estável para receber essa vítima, para embarcá-la,
e ela está sendo posicionada, então, dentro da aeronave. Como eu disse, a equipe tem que ser muito bem treinada, muito capacitada, para ter essa agilidade de resposta. Cada minuto a mais aqui no cenário como esse, você aumenta significativamente as chances de um acidente grave acontecer. Bom? E temos também aeronaves sendo utilizadas para outras finalidades, né? Como essa aí, ó. O cidadão resolveu pousar no meio da estrada, uma faixa entre duas pistas numa rodovia para desembarcar uma passageira, né? Ele deixou literalmente a senhorita lá na beirada da estrada e saíram com a aeronave, tá bom? Então tem essa versatilidade aí também. Bom, procedimentos de emergência quando ocorre uma falha no motor da aeronave, principalmente o helicóptero. Diferentemente do que as pessoas pensam, o helicóptero, quando ele tem uma pane de motor, uma pane de turbina, ele não cai imediatamente. Ele tem uma manobra que se chama autorrotação, e essa manobra permite que haja uma sustentação por um determinado tempo para você fazer um pouso de emergência. Então, o helicóptero só cai igual pedra, com um tijolo, se você perder o rotor principal dele. Se você perder o rotor principal, aí, de fato, ele vai cair igual um peso qualquer, tá? Mas se ele mantiver o rotor principal em funcionamento e o rotor de cauda, obviamente, você terá uma chance muito boa de fazer um pouso de emergência, que nós chamamos de autorrotação. Bom? Então, essa manobra permite que você tente fazer um pouso e salvar a tripulação e as pessoas que ali estão dentro da aeronave. Vamos ver aqui uma cena real de uma autorrotação. Esse acidente aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, com um repórter da Rede Bandeirantes, que era o Boechat. O piloto fez a operação, a manobra certinha, padrão, excelente piloto, conseguiu colocar a aeronave na rodovia. O que matou o piloto e o tripulante, que era o repórter, foi uma carreta que não parou e colidiu com o helicóptero, explodindo o helicóptero. Então, vamos ver a manobra de autorrotação. Ó, o helicóptero está vindo aqui, ó, pelo cursor que eu estou botando para vocês. Esse pontinho escuro vindo aqui, ó. Ele está fazendo uma descida em grande ângulo aqui, está buscando o vento, né, favorável. Ó, deu o nariz para ganhar velocidade, agora ele puxa o nariz e abaixa a cauda para poder fazer o pouso em autorrotação. Ele vai tocar na pista aqui embaixo, vai conseguir pousar, mas uma carreta vai colidir com o helicóptero e vai explodir a aeronave. O pouso foi perfeito. Lamentavelmente, o final da história que não foi favorável. Aqui uma outra aeronave em emergência fazendo autorrotação, e para frear a aeronave, o piloto vai criar um atrito do esqui com o solo. Então, observem que a aeronave vai aproximar. É um Robson 44, né? Essa aeronave que vai aparecer. Está aqui o pontinho, ó. Ele chegando em autorrotação. Então, ali está. Agora ele vai matar a velocidade, né? Levanta o bico e abaixa a cauda, ó. E vai esfregar o esqui no chão. Olha lá. Por um pouquinho a mais, ele ia colidir com o hangar e ia fazer um estrago aí, né? Mas conseguiu parar a aeronave. Vamos falar um pouquinho sobre segurança de voo, tá bom? Bom, esse cidadão é uma pessoa que vocês devem colocar na mente de vocês sempre daqui por diante. Edward Murphy era capitão da Força Aérea Norte-Americana, ele era engenheiro aeronáutico, e em 1949, porque ele participava de vários estudos, né, de
segurança de voo, construção de aeronaves, processo de redundância em caso de emergência, e ele foi observando os fenômenos estatísticos da área aeronáutica, e ele criou uma teoria, que hoje em dia nós chamamos de lei de Murphy, né? Ele colocou o seguinte, que se alguma coisa tem alguma chance de dar errado, então ela vai dar errado. Você tem que eliminar todas as possibilidades de algum erro acontecer, porque se você tiver um mínimo de possibilidade de um erro acontecer, então fatalmente ele vai acontecer. Então apresento para os senhores o Murphy, que criou essa chamada lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, com certeza ela vai dar errado. Vamos ver por que dá errado? Que o Murphy não estava tão errado, né? Bom, um tripulante de uma embarcação sendo resgatado aí por uma equipe de resgate, uma equipe de bombeiros. Essa embarcação teve uma pane, um problema, e eles estavam extraindo esse tripulante. Até aí, operação bacana, maravilhosa, sem nenhum problema. O problema é que aqui é um cabo de aço, né? De içamento, cabo do guincho, e durante o voo o pessoal se envolveu com a vítima e esqueceu de olhar a fiação elétrica aqui, ó. Olha lá. O contato do cabo do guincho com essa rede elétrica cortou o cabo e o bombeiro e a vítima caíram no mar a uma altura de mais ou menos 50, 60 metros de altura. Tá? Lamentavelmente, esses dois não sobreviveram a essa queda pelas lesões ocorridas durante a queda. Tá bom? Então, nem tudo acaba dando certo como a gente gostaria, né? Aqui, mais uma simulação para mostrar o quanto uma ação negligente pode se tornar numa grande tragédia. É uma simulação de acidente realizada em Londres, num hospital, um helicóptero ambulância, um Agusta 109, se aproxima e um drone bate no rotor de cauda do Agusta. Ele sem o rotor de cauda, em baixa altitude, como ele está ali, ele perde o controle da aeronave, não consegue segurar essa aeronave, e a aeronave, então, colide com o solo, e começa toda essa sequência aí que vocês estão vendo de fatos trágicos, né? Pedaços do rotor principal acertam as pessoas, toda essa sequência de efeito dominó que a gente chama, né? O primeiro evento gera uma sequência de vários outros eventos. Ok? Tudo isso aí provocado por uma ação negligente, imprudente, de uma pessoa que estava operando um drone no local errado. Tá aí, ó. E hoje em dia está cada vez mais comum você estar em uma operação de resgate e durante essa operação aparece um drone, né, alguém querendo extrair imagens desse acidente, desse local, para depois ficar postando nas redes sociais. Para os senhores terem uma ideia, no acidente de Brumadinho, nós chegamos a ter mais de 200 drones clandestinos voando lá durante a operação. Houve a necessidade de abater esses drones com tiro, literalmente, e depois a Força Aérea instalou um equipamento que corta o sinal do controle com o drone e ele cai, ficando inutilizado. Só para os senhores terem ideia que isso que foi visto aqui no vídeo é uma cena possível de acontecer. Bom, daqui por diante agora, eu tenho como objetivo com os senhores demonstrar a natureza dos acidentes com helicópteros, demonstrar a influência do comportamento humano na geração dos acidentes, demonstrar a necessidade de capacitação dos tripulantes, observar fielmente as regras de segurança. Então, essa parte aqui agora, nós estamos focados no comportamento humano, tá bom?
Então, vamos ver. Na cena que você está atuando, você tem fatores intervenientes, que tem como componente a missão que você vai cumprir, ela depende da máquina, depende do meio e depende do homem. Então, esses três fatores são os fatores que determinam o sucesso ou o fracasso da sua missão, tá bom? Qual que é a influência do homem na geração dos acidentes? Na área dos acidentes aeronáuticos, o homem responde por 80% a 85% dessas causas. E a máquina, ou o meio ambiente, de um modo geral, de 5% a 10%. Então, nesse gráfico, está nítido para nós que o maior fator gerador é a conduta humana, né? Bom, vamos ver por que a conduta humana ocupa aí 85% dessa estatística. Esse aqui é um helicóptero, é um Boeing. Um cidadão estava com ele pousado entre alguns galpões e resolveu decolar com a aeronave. Só que ao invés dele fazer uma decolagem, que a gente chama de decolagem de grande ângulo, que ele já sobe e vai ganhando altitude, ele resolveu fazer uma decolagem corrida, ou seja, você desloca com a aeronave como se fosse um avião para ganhar velocidade e subir, né? Observe aonde ele está tentando fazer essa operação. Olha aí. Ele tenta fazer isso num corredor cheio de árvores. Logicamente que o contato do rotor com as árvores vai gerar uma condição de acidente. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha lá. O rotor principal colidiu com a árvore e a aeronave se acidentou, né? Não precisava ser muito especialista para ver que isso não ia dar certo. Está aí o resultado. Mais um que esqueceu das regras de segurança e da parte técnica. Isso aqui é um helicóptero, um esquilo. Ele tem dois sistemas de rotação. Vou explicar de uma maneira muito simples para vocês entenderem. Ele tem um sistema de marcha lenta, como se fosse um motor de um veículo, né? Que é o idle. E ele tem um outro módulo, que é o módulo de rotação plena. Então, o helicóptero não tem variação de aceleração. Ou ele está na lenta, ou ele está no máximo. E aqui, nesse caso, o piloto esqueceu de abrir a manete, de colocar no máximo, e tentou decolar com a aeronave na marcha lenta, por assim dizer. E perdeu a aeronave. Negligência, né? Bom, esse gráfico é um gráfico que eu acho que vocês também têm que memorizar. O que quer dizer esse gráfico de sangue, né, que a gente chama da curva do homem morto? É que você tem um fato, um acidente acontecendo, e tem um tempo para você perceber e ter uma reação que evite que o acidente aconteça ou que você possa minimizar as consequências desse acidente. Então, é isso que o gráfico está mostrando, que quando o acidente acontece, o tempo de percepção e resposta tem que ser muito rápido, porque senão, quando você perceber, o acidente já aconteceu, tá bom? Então, gráfico de sangue, não se esqueçam dele. Aqui, espaço aéreo de Nova York, um dos espaços mais controlados do mundo, né? Você fala, não, voar ali é super seguro, tem todo um padrão de segurança, etc. Ocorre que 2 helicópteros conseguiram colidir no ar. O piloto não estava prestando atenção como deveria, o passageiro chama a atenção dele, mas aí já era. As aeronaves colidem, olha o resultado aí. 5 mortes num helicóptero, 2 mortes no outro helicóptero. Tempo de reação e percepção, o acidente já aconteceu. Mas você tem alguns agentes de prevenção para evitar que esse acidente aconteça. Daí são os chamados agentes interruptores, né? Quais são esses agentes?
a sua capacidade, treinamento, a percepção, se você está ligado na missão, tudo isso faz parte, tá bom? Então, observe aqui a habilidade deste piloto, que teve uma pane com o rotor de cauda, né, do esquilo, e ele voando sobre a cidade. E ele tentando achar uma posição para encaixar a aeronave, porque ela já estava num nível de descontrole muito grande. E ele, então, colide com essa edificação, mas não era a hora deles, né? Todos saíram ilesos de dentro da aeronave. Teoria do dominó. Nenhum acidente acontece por uma única causa. Tem toda uma sequência de fatores para gerar esse acidente. E aí você consegue evitar o acidente com a prevenção. Prevenção nada mais é do que a ação de prevenir. Então, se você tem uma atividade preventiva durante a operação ou antes dela, já é um fator para evitar que o acidente aconteça. Tá bom? Bom, então essa mentalidade de segurança, ela é feita com motivação, com treinamento e supervisão. Há necessidade de o tempo todo, estar verificando e ajudando o outro a seguir as regras de segurança. Todo acidente pode ser evitado, todo acidente resulta de uma sequência de eventos, né, o efeito dominó. Todo acidente tem um precedente. Ele nunca acontece do nada, não é vontade de Deus, Deus não é culpado por isso. Prevenção de acidente requer mobilização. Eu tenho aqui um oficial, um tripulante que é encarregado de checar a segurança. Não, todos têm que ser responsáveis pela segurança. Não é só um indivíduo da tripulação, tá bom? Então tem que ser uma tripulação muito conscientizada, extremamente habilidosa e capacitada para a operação. Olha aí. Aqui um Hercules 500, que é uma das aeronaves mais versáteis de asa rotativa do mundo. Esse helicóptero faz looping, faz uma série de manobras que as aeronaves normais não fazem, né? É um helicóptero muito potente e versátil. Mas tudo tem o seu limite de segurança, tá bom? Então, vamos observar aí a habilidade do piloto, né? A versatilidade da aeronave para as manobras que estão sendo feitas. Mas quando você adquire a fase do poder e acha que você pode tudo e passa por cima dos padrões de segurança, você vira estatística. Então, ele entrou ali no looping, né, para fazer um 360 e esqueceu que isso tem que ser feito numa determinada altitude, por causa do afundamento da aeronave na fase final da manobra. Lamentavelmente, perdeu a vida, né? Bom, a prevenção, gente, é uma ferramenta de auxílio. Ela não é uma ferramenta restritiva. Quando alguém está fazendo alguma coisa que não é segura e é chamada a atenção, isso não é com a finalidade de moralizar, de querer chamar a atenção, de ser o paizão. É para evitar, obviamente, que esse acidente aconteça. E se tratando de tripulação aeromédica, a falha de um pode provocar a morte de todos os outros. Então, é por isso que tem que ter essa fiscalização, essa compreensão de que a segurança é de todos os envolvidos, não é só de um, tá? Os comandantes das aeronaves são os principais responsáveis e motivadores desse fator de segurança, ok? Acusações e punições agem diretamente contra os interesses da prevenção de acidentes. Quando acontece um acidente, já não interessa mais, do ponto de vista prático e fático, saber quem é o culpado, como é que foi, por que foi, quem que falhou. Já aconteceu, pessoas já morreram, né? Óbvio que isso tem uma parte processual, uma parte de responsabilização, e vai se buscar aí o responsável por isso. Mas a finalidade é evitar que aconteça. Vamos conhecer um pouquinho os riscos aí. Nós temos que aprender com o erro dos outros, porque você não terá tempo de repetir todos os erros.
tá bom? Então, se você percebe que uma conduta insegura é praticada por uma pessoa e deu errado, morreu, se acidentou, você não precisa repetir para ver que dá errado, né? Então, nós temos que, para isso, aí, os protocolos de segurança e as regras de segurança. Observem aí esse vídeo. Bom, a aeronave, como eu já disse, para ela pousar ou para decolar, ela tem que estar com o vento na proa, o vento na frente dela. Então, quando você chega para fazer um pouso com a aeronave, com o helicóptero, você olha primeiro a posição do vento, para verificar a condição favorável de pouso ou decolagem. Nesse caso específico aí do vídeo, o vento estava na cauda, empurrando a aeronave, mas o piloto insistiu em pousar com o vento na cauda e, lamentavelmente, provocou o acidente, né? Nessa fase agora, nós vamos compreender o contexto da segurança de voo e o erro humano, as implicações que o erro humano tem no acidente e incidente aeronáutico. Esse vídeo que eu vou mostrar é um helicóptero de resgate levando uma vítima para um hospital. O hospital não tem heliponto, mas tem um estacionamento na lateral do hospital. Então a aeronave está vindo aqui, ó. Ela vai aparecer aqui, um esquilo, né, do Corpo de Bombeiros. E ele está, então, fazendo a aproximação final para pousar num estacionamento que é aqui na lateral do hospital. Ocorre que esse estacionamento não é de concreto, não é de asfalto, não é de brita, é um estacionamento de chão, de terra, né, propriamente dito. E aí, quando você aproxima com a aeronave para o pouso, tem um efeito de solo. O rotor sopra para o chão para dar sustentação e o que está no chão sobe. Então, observe ali, ó, que ele está chegando próximo à área do toque. Olha como é que subiu a poeira, ó. Tá vendo? Nesse caso, ele teria que ter recuado, esperado ou segurado ali no pairado um pouco, mas ele insistiu no pouso e colidiu com o hospital. Ele perdeu a visibilidade e colidiu o rotor principal no hospital, tá? A aeronave, então, caiu lá no hospital. É o fator humano influenciando ele, né? Então, basicamente, nós temos aí erro de decisão, erro de execução e o erro cognitivo, propriamente dito, tá? Vinculado aí às emoções do indivíduo, tá bom? Mas você também pode estar todo certinho, que ainda vai aparecer alguém no cenário para complicar a sua vida. Você está no local certo, na posição certa, todo mundo treinado, todo mundo capacitado, mas aparece alguém que não está tão alinhado assim e complica tudo, né? Parece até montagem, mas lamentavelmente é real essa cena. Um avião conseguir colidir com um helicóptero no solo, numa área de manobra, né, de taxiamento, para ver os absurdos que o ser humano consegue cometer. O comportamento humano, ele é distinto, ele depende de pessoa para pessoa, das suas capacidades de dominar suas emoções, mas existe uma série de fatores que podem contribuir para que o erro aconteça. Você pode estar distraído, você pode estar fadigado, né? Na profissão da medicina, é normal você fazer plantões de 24, 48 horas, tem 3, 4 empregos, fica nessa rotina e, logicamente, essa fadiga vai te cobrar um preço. A sua percepção não é a mesma, o seu entusiasmo, sua energia, tudo isso vai afetar a sua capacidade de resposta. Você tem a questão da vertigem, da indisciplina, do estresse, inexperiência, falta de capacitação, condicionamento físico, né? O pessoal da área da medicina peca muito no cuidar do corpo, porque para você fazer missões de resgate, você tem que ter condição de sustentar o seu corpo e o da vítima, pelo menos os dois. Se você não está tendo condição de sustentar só o seu, imagina, você vai ser mais uma vítima nesse cenário, tá bom? Então, esses fatores aí todos contribuem para a ocorrência do erro humano. Bom, outros fatores que vão intervir para que o acidente aconteça. Falta de conhecimento. A pessoa não é capacitada, ela não tem conhecimento para poder atuar naquela missão.
já é uma condição insegura. Complacência aos limites de segurança. Você tem um camarada que é isso, eu já tenho 10 anos que eu trabalho com isso. Nunca aconteceu nada. Bom, pode ter certeza que o dia que acontecer, ele vai virar estatística, né? Então, você não pode ter complacência com o erro do outro tripulante. Tem que chamar a atenção. Óbvio, de uma maneira educada, respeitosa, e, se for o caso, inclusive, solicitar ao comando dessa operação, dessa unidade, que esse profissional seja afastado, porque a atitude dele coloca em risco a vida de todos, não é só a dele, né? Riscos da operação em áreas públicas. Nós já vimos aí que quando você está fora de um heliponto, de um aeroporto propriamente dito, há uma infinidade de fatores de risco em torno da aeronave e a doutrina de voo deficiente, né? Então, não se faz o briefing de segurança, as pessoas não conversam antes do turno para checar as condições, inclusive mesmo de capacidade de estar ali no plantão, e a coisa vai sendo levada na rotina, né? Até que o acidente acontece. Bom, isso aqui é para mostrar a questão da capacidade física e também técnica. É uma operação que se chama fast rope, é uma descida rápida por cordas, né? É feito mais para equipes táticas. Então, esse sistema de descida é no braço e na perna, não tem nenhum equipamento segurando na corda, tá? É uma corda mais grossa para poder fazer esse deslizamento mais rápido. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Então, desce lá o tripulante, vem o segundo tripulante, aí você tem que ter uma capacidade física, né? Força nos braços para aguentar seu corpo. Vem o terceiro tripulante, mas o vento desloca a aeronave. E o fiel que está lá em cima comeu mosca. E o que está descendo não teve força suficiente para travar a corda com a perna e com o braço. Resultado, virou vítima fatal. A incapacidade física e técnica gerou a morte dele. O que evita que os acidentes aconteçam, pessoal? Primeira coisa, capacitação, treinamento. Você tem que conhecer, você tem que saber os seus limites. E isso é feito através de treinamento e capacitação. Conscientização. Você tem que estar consciente da sua missão, você tem que estar sabendo o que vai acontecer, como vai acontecer, o ambiente que isso vai acontecer. Você tem que estar o tempo todo ligado nessa operação, nessa missão. Gerenciamento do risco é parte de todos, como eu já disse, né? Às vezes tem uma falha que está acontecendo perto de você e você está sendo complacente com um companheiro. Não pode, não pode. Tem gente que está prestando atenção no voo e tem gente que está fazendo voo panorâmico, achando que está passeando, fazendo turismo. Não é isso. Não é esse tipo de operação que vai acontecer dessa forma, tá bom? E doutrina de voo. Você tem que ter protocolos de segurança, você tem que ter limites impostos a cada um, funções bem delineadas, bem postuladas, para que evitar situações de risco e confronto durante a operação. Vamos aqui mostrar uma cena para vocês sobre treinamento, capacitação. Então, aqui é um profissional já habilitado, treinado, né? Já, vamos dizer assim, preparado para a missão. Mas o ser humano é capaz de cometer erros, principalmente em situações de demonstrações, de ter que mostrar sua capacidade e sua habilidade. Então, olha aí. Essa é uma descida, um rapel invertido, né, que a gente chama de morcego. É utilizado mais em partes táticas, mas ele colocou a corda errada no equipamento de frenagem, no descender, e não conseguiu fazer a frenagem. Logicamente, está com a lesão de coluna, né? Vai passar por um processo meio doloroso aí de recuperação, tá? Vamos falar aqui sobre os cuidados na operação. Não se aproximar do rotor de cauda. Nunca, jamais, em tempo algum, vá para o rotor de cauda da aeronave.
mesmo que essa aeronave esteja desligada, não vá para o rotor de cauda dessa aeronave. Ah, mas o helicóptero está desligado. Qual o perigo? O perigo é que você vai adquirindo esse costume, esse hábito, e uma hora que a aeronave estiver funcionando, por hábito, você vai passar perto do rotor e vai poder morrer, tá? Então, nem que a aeronave esteja desligada no solo, paradinha, não se acostume a ficar próximo do rotor de cauda, ok? Faça a aproximação do helicóptero pela frente no campo de visão do piloto, em direção às portas laterais. Nunca se aproxime da aeronave pela parte traseira dela. Nunca se aproxime pela lateral fora do campo de visão do piloto, ou do copiloto, ou do tripulante. Pode ser que, por uma questão de manobra, você tenha que girar a aeronave, né? Você dá um pedal ali e gira a aeronave, e você vai estar no campo de ser afetado pelo giro da aeronave, tá bom? Então, sempre pelo campo de visão do piloto. Quando houver desnível no terreno, nós temos que redobrar a nossa atenção e os cuidados para evitar que você fique no mesmo nível do rotor e isso afete o seu corpo, principalmente a cabeça, né? Lá naquela cena lá da neve, vocês viram que os socorristas se mantiveram na parte mais baixa, o piloto colocou a aeronave numa parte mais alta, com o rotor superior, o rotor principal, longe da cabeça dos socorristas. Cintos deverão estar sempre ajustados e atados, antes, durante e após cada voo. Lógico que, no caso do voo de resgate, vocês estarão com uma extensão de cinto que a gente chama de rabo de macaco, né? Normalmente pode ser que aconteça, como aqui nessa foto, ó, que o tripulante está do lado de fora para receber a vítima e o socorrista. Então, ele está com a extensão aqui do rabo de macaco, tá? Não deixar objetos soltos no piso do helicóptero, nem quando ele vai pousar, nem quando ele vai decolar. Muito comum também durante o voo, pessoas deixarem cair celular, objetos que estão no bolso, tesoura de resgate, uma série de objetos que são menores. Então, durante o voo, todos esses objetos devem estar presos, fechados, nunca nada solto. Cuidado principalmente também com óculos. Se você vai voar de óculos, você tem que ter aquele sistema de cordinha para prender o óculos, tá bom? Durante a aproximação do helicóptero, mantenha-se afastado da área de pouso. Proteja os olhos contra areia e poeira e não abra guarda-sóis ou sombrinhas. Vocês vão ver por quê, né? O efeito de solo aí. Qualquer objeto que possa subir, quando o helicóptero se aproxima, o vento bate no solo, volta levando esses objetos para o rotor principal. Cuidados especiais devem ser adotados com bonés, celulares, canetas, filmadoras, ou seja, tudo aquilo que eu já disse para os senhores aí. Caso você sinta mal, avise ao piloto. Avise ao piloto, tá? Estou passando mal, mareei, estou enjoado, né? Isso é comum, principalmente com as pessoas que não têm costume de voar. Mas você tem que comunicar para a gente saber como vai proceder, se dá para pousar, se dá para abrir a porta para ventilar e você respirar melhor. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. Em caso de emergência, manter a calma, colocar a cabeça entre os joelhos e envolver com os braços. É a posição de impacto para proteger a coluna e a cabeça de traumas. E somente saia do helicóptero após o consentimento do piloto. Bom, mas existe uma situação que o piloto, durante a queda, pode ter morrido. O que é o cuidado que você tem que ter para sair da aeronave? É verificar se os rotores já pararam, se eles não estão girando, tá? Porque se os rotores ainda estiverem girando e você sair da aeronave, você vai morrer pelo impacto com a pá do rotor, tá bom? A aeronave caiu na água, o rotor está girando, espera o rotor bater na água para você sair. Não saia antes, porque você, além de tomar uma cacetada na cabeça, né, você vai morrer afogado, tá bom?
Bom, isso aqui é para provar para vocês uma situação como essa que eu acabei de descrever. Não saia da aeronave antes do piloto dar a ordem. Esse aqui é um Bell 407, é um helicóptero executivo. Ele apresentou um problema mecânico, o rotor de cauda cortou o cone de cauda, ele perdeu o cone de cauda, né, o rotor, e fez um pouso de emergência. O piloto foi super habilidoso e conseguiu fazer um pouso de emergência num local próximo a uma rodovia, na beirada de uma rodovia. Só que esse local tem pedras, ele conseguiu encaixar o helicóptero entre as pedras. As pessoas que estavam aqui dentro, a dona do helicóptero, que estava dentro do helicóptero, resolveu sair com o personal training dela de dentro da aeronave antes do rotor parar. Quando eles saíram e subiram nessa pedra, o rotor principal pegou a cabeça dos dois, decapitando os dois. Tá bom? Bom, mais uma vez aqui, ó. Não se aproxime do rotor de cauda, não fique mais alto do que o rotor principal. Quando a aeronave estiver pousando ou decolando, saia de perto dela. E se a aeronave estiver com carga, saia de perto do ângulo dessa carga. Ok? Vou acelerar aqui por causa do horário, tá bom, gente? Bom, mais uma vez, rotor de cauda. O rotor está girando, ó, ele fica praticamente invisível. É por isso que você sempre aproxima por essa área verde aqui, ó. Sempre pelo campo de visão do piloto. Nunca, jamais, em tempo algum, se aproximem pela cauda da aeronave. Ok? Bom, vamos ver aqui um rotor de cauda parado. Tá aí, ó. O rotor de cauda são essas pás que estão aqui, tá? E vamos ver um rotor de cauda parado e o outro girando. Vocês vão ver aqui que o 07 é essa cauda aqui de trás, o rotor está parado. E aqui o 11, o rotor está girando. Vocês não conseguem ver a pá. Ela fica praticamente invisível pela velocidade de rotação que ela tem. Então, o risco maior é você estar distraído, não está vendo a pá, acha que não tem nada e entra na área de contato do rotor e morre. Bom, para quem não acredita que o rotor mata, está aí o cérebro de uma pessoa que esqueceu que isso é verdade, né? Então está aí o encéfalo do indivíduo que deixou a cabecinha dele perto do rotor. Esse é um helicóptero Lynx, é um helicóptero utilizado principalmente por forças navais, porque ele opera em fragata, e o observador de pista de pouso esqueceu do rotor, e, lamentavelmente, ele foi decapitado pelo rotor de cauda. Está aí o nosso amigo. Mas aqui é para quem não acredita ainda. Vamos ver aqui uma pessoa que perdeu os pensamentos dela no rotor de cauda. Ele tinha que entrar aqui pela frente, pelo campo de visão do piloto, né? Olha lá o indivíduo, ó. Olha onde que ele vai, a rotor de cauda lá. Ele vai passar justamente no rotor de cauda. Acabou de perder os pensamentos dele lá, né? Mais um aqui, olha só. Esse aqui é um Agusta, um helicóptero Agusta, executivo. O copiloto foi checar para ver se podia girar o helicóptero, né, para afastar as pessoas. Uma pessoa experiente, olha só a bobeira. Começa a girar o principal, ele está lá olhando, pronto, tomou na cabeça. Olha lá. Já tomou na cabeça, uma lesão, um TCE mais mediano, mas não precisava de ter acontecido. Então, mais uma vez, gente, aproximar da aeronave sempre no campo de visão do piloto. Ok? Olha essa aí, para fixar para vocês que mata, né? Se der bobeira, morre. Helicóptero é um Bell 407, pousando. Aí tem um bonitão que fala assim, vou lá recepcionar. Pronto, tomou na cabeça. Já era. Ok? Mata. Não se esqueçam, rotor mata. Mais uma vez, vou ser enfático com vocês. Sempre se aproximem pela área verde.
pela área verde, principalmente a verde. Se não for possível, pela área amarela, mas nunca pela cauda da aeronave, ok? Bom, esse aqui é um EC-145, é um helicóptero ambulância padrão no mundo inteiro, esse do Corpo de Bombeiros de Minas. Lamentavelmente, essa aeronave sofreu um acidente no final do ano passado, em que todos que nela estavam, médico, enfermeiro, piloto, né, observador, todos morreram. Essa aeronave colidiu com uma montanha e, lamentavelmente, todos perderam a vida. Tá? Aqui é um rotor de cauda elevado, que evita esse contato, né, essa possibilidade de afetar as pessoas que estão trabalhando, mas mesmo assim a gente não fica aqui debaixo, a gente opera aqui na parte traseira da recepção, do habitáculo da vítima, né? É uma aeronave, então, desenvolvida para ser ambulância propriamente dito. No caso do avião, a gente tem que evitar a área dos motores, principalmente se for turbohélice. Por um motivo muito simples, né? A hélice vai te matar do mesmo jeito que o rotor do helicóptero. E, normalmente, a área de aproximação dos aviões é pelas portas laterais. Então, você está longe dos motores ou das turbinas da aeronave. É mais seguro. Esse é um Grand Caravan do Bombeiro de Minas Gerais, cuja área de embarque dele é na lateral, né, por aqui que a vítima entra e sai, e o turbohélice, a hélice está lá na proa, bem distante da área de circulação da tripulação. Bom, nós temos que capacitar e treinar as pessoas, porque é a melhor ferramenta de evitar que os acidentes aconteçam, tá bom? Vou mostrar por quê. Aqui uma equipe de socorro da Cruz Vermelha mexicana, e eles estão levando uma vítima que vai ser transportada pelo helicóptero, né, um Bell 407. Não é um aeromédico, é um helicóptero. Olha para onde que eles estão indo. Estão levando a vítima para debaixo do rotor. Olha lá. Ó. Por muito pouco, essa vítima não virou sushi, né? Ela ia ficar toda talhada ali pelo rotor de cauda, além dos socorristas também que seriam afetados. Isso demonstra falta de treinamento, falta de capacitação para atuar em cenários como esse, tá bom? Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é recente, um acidente na BR-101 aqui no Brasil, tem mais ou menos uma semana. O helicóptero tocou a pista, né? A vítima já atendida, estabilizada, foram colocar a vítima no helicóptero para levar para o hospital. Vamos ver o que vai acontecer. Então está ali a vítima indo na maca, né? Os tripulantes levando os equipamentos. Olha só. Ó. A vítima caiu da maca. Ela não estava fixada na maca. Então o cara estava estabilizado, imobilizado, cai de cara no chão, né? Pranchado, não dá nem para ele mexer, coitado. Ele está fixado na prancha e cai de cara no chão. Então, falta de capacitação, falta de treinamento, falta de interação, prestar atenção no que está acontecendo na operação. E existem alguns fatores externos que também provocam acidentes e, lamentavelmente, também podem provocar a morte. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente terminar nos próximos 2 ou 3 minutos, tá? Esse aqui é um vídeo que mostra uma operação do bombeiro. Tinha um bombeiro no esqui do helicóptero, um EC-145. Ele estava no rabo de macaco. E eles estavam fazendo uma operação, uma linha de papagaio, uma linha de cerol, cortou o rabo de macaco dele. E ele caiu dessa altura, teve morte instantânea, um sargento bombeiro. Tá? Lamentavelmente, vítima fatal. Eu não vou mostrar o resto aqui do vídeo, porque ele está todo quebradinho. E tem sempre uma mulher para ficar gritando lá no cenário, né? Mais um fator externo aqui, ó.
Olha aí, uma ave colidiu com o motor do avião, tá? Esse é um avião. Ele entra em emergência, está pertinho do aeroporto. Ó. Só que o tempo de reação dele a falha mecânica provocada pela colisão com a ave não dá a ele a possibilidade de reagir muito rapidamente. E, lamentavelmente, a aeronave colide e explode. Tá bom? Então, um fator externo, né, não dependeu diretamente da tripulação, mas pode acontecer. Ok. Rapidamente, efeito de solo. Já expliquei que quando o helicóptero está chegando para pouso ou para decolagem, ele forma um colchão de ar pelo rotor principal para dar sustentação, para ele sair do chão ou para ele pousar. Qualquer coisa que estiver solta no solo, nessa área de toque, vai subir e vai bater no rotor principal da aeronave. Tá bom? Então vamos ver aqui rapidamente. Um helicóptero com bump bucket, que é esse equipamento, foi pegar água na piscina de uma casa para combater um incêndio que está acontecendo lá atrás. Só que a piscina tinha uma boia, né? Olha lá, a boia sobe e bate no rotor principal. Qual é a sorte aí nesse momento? É que a boia era de isopor, era uma boia leve. Se fosse uma boia de fibra, teria causado um dano no rotor da aeronave, podendo inviabilizar o voo, até mesmo provocar um acidente. Tá? Vamos ver uma outra aqui, ó, para vocês que gostam de ver helicóptero pousando, cuidado, viu? Olha aí, isso aqui é um H1H chamado Sapão, um helicóptero famoso aí. E aí o tripulante da ambulância foi surpreendido, né? Uma outra operação para mostrar o efeito de solo, durante o resgate de uma vítima, há um erro da equipe de solo e um erro da equipe do helicóptero. Quando você entra debaixo da barca do helicóptero, na barriga do helicóptero, você entra na zona de turbulência do rotor principal. E quando você está com alguma carga içada, ela está sujeita a entrar em espiral. Você começa a girar no mesmo sentido do rotor. Olha lá. E dependendo, se você não parar rapidamente esse giro, isso vai dar concussão e vai agravar. E a vítima pode ser, inclusive, ejetada da maca se o giro for muito intenso por força centrífuga, né? Olha aí. Tem que parar a operação, voltar para o solo, corrigir a operação. Isso se não causar nada pior. Tá bom? É por isso, inclusive, que a gente tem, durante o treinamento do curso de resgate e transporte aeromédico, a cadeira de cinetose, né? Para você sentir esse efeito de giro e poder desenvolver uma atividade numa fase emergencial. Ok, efeito de solo contribuindo para a ocorrência. Um outro helicóptero chegando para deixar a vítima no hospital. E mais uma vez, desculpa, mais uma vez, vai tirar a visibilidade do piloto e um outro acidente vai acontecer. Olha aí. Vocês vão observar que ele entra numa nuvem, ele perde um pouco da noção do espaço e vai bater no prédio ali do lado. Ó. Olha lá. No meio da nuvem ele não está vendo, colidiu, já era. Ok? Para falar que isso não acontece só no lugar, vamos mostrar um outro acidente. Esse aqui, repetindo o mesmo erro. Um outro cenário, um outro local. Quando você chega num local desse, que tem suspensão em excesso, você sopra, recua, sopra mais um pouco, ou então o local é inviável. Você tem que achar outro local de pouso. Se você só tem essa opção, você tem que soprar, recua, sopra de novo, recua, e aí você vai para o toque. Quando você insiste no toque na primeira, você perde a visão e a noção do que está acontecendo no solo, né?
como nesse caso aí ele perdeu noção e bateu o rotor principal numa árvore. Pronto, acabou a missão. Né? Nesse caso específico aí que vocês estão vendo, o médico quebrou a perna, a enfermeira teve algumas lesões, escoriações, e a missão acabou. Né? Mais uma vez, imprudência e negligência contribuindo para a ocorrência de acidentes. Helicóptero faz fazer um pouso na rodovia, na pista, mas não observa a presença dos veículos. Então, ele chega para aproximação e aqui tem um caminhão-baú. Ó. Vai aproximando, quer de observador do lado. Não, né? Comeu mosca. Ao principal bate, pronto. Jesus Cristo! Acabou a operação. Olha lá, bateu no baú do caminhão. Eu vou tirar aqui porque essa mulher grita demais, aí nós vamos precisar ouvir esses gritos. Mais uma aqui para vocês, ó. Helicóptero pousado na pista, ninguém prestando atenção, ninguém fazendo a segurança, né? Tá lá, pousado e girando. Ok? Numa situação como essa, a segurança de solo é fundamental, principalmente quando a aeronave está girando, né? Se é um tempo que você está esperando alguma coisa ali, você tinha que ter cortado, a aeronave devia estar em cima da grama, não podia estar ali, mas ok. Ainda que fosse ali, tinha que ter uma segurança lá na área do toque. Né? Mais uma vez, olha aí, vem um caminhãozinho, ninguém sinalizou, pronto, destruiu o helicóptero. Tá? Acabou a sua missão. E, outra vez, 2 helicópteros num spot, está na posição de marcação correta, o outro está chegando para o pouso, 2 Jet Ranger 206, um está girando aqui para decolar e o outro está chegando para o pouso. Só que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Os rotores se conectam e destroem os 2 helicópteros. Ok? Negligência, imperícia, imprudência. E por último, o piloto deixou a vítima no hospital, no L ponto do hospital, está aqui marcadinho, e desceu do helicóptero, deixando o helicóptero em idle, em marcha lenta. Quando ele desceu, o helicóptero começa a dar contra-torque, não tem ninguém para segurar o comando, o pedal, o helicóptero vai girando, e aconteceu isso aí. Ó. Já era o helicóptero. Ok? Bom, finalizando aqui, né? Só para a gente passar, se tiver perguntas, nós não podemos voltar atrás e mudar o passado, mas podemos começar um novo fim. Essa é uma frase que eu acho que é importante vocês terem como filosofia de vida aí.